Por que é que São José é considerado o terror dos demônios? De fato, a Igreja acolheu esse título de São José na ladainha oficial, porque a ladainha de São José é uma das poucas ladainhas oficiais que a Igreja tem, e lá está, José, terror dos demônios. Mas por que isto? Veja, em primeiríssimo lugar, é necessário a gente recordar que aqui existe também uma experiência prática, ou seja, é a prática dos exorcistas. Os exorcistas, quando vão expulsar os demônios, eles invocam o nome de Jesus, o nome de Maria e invocam o nome de São José. E existe já atestado experimentalmente uma reação furiosa do inferno diante do nome de São José. Então, não é um dogma de fé, mas é algo experimental que a Igreja foi aprendendo ao longo dos séculos. Então, quando a gente vai e reflete por que é que as coisas são assim, nós vemos algumas coisas. Primeiro, está lá, nas Sagradas Escrituras. Quando Deus quis defender do demônio os seus maiores tesouros, ou seja, Jesus e a Virgem Maria, Ele entregou esses tesouros à guarda de São José. Então é claro, se você, vamos fazer uma comparação, vai defender um tesouro que não vale nada, sei lá, você vai defender o seu carrinho de pipocas, né? Você não precisa ser muito armado, não precisa ter um poder especial. Mas se você vai defender um banco, né, onde tem um grande tesouro, bom, aí você já precisa, né, de mais equipamento de defesa. Nessa comparação, que é meio banal, né, material, nós podemos então imaginar na guerra espiritual, na batalha espiritual. Jesus veio ao mundo para derrotar Satanás. Agora, durante 30 anos, Jesus estava lá, debaixo da proteção atenta de São José. Então é claro que Deus deu a São José uma capacidade especialíssima de fazer com que os ataques contra Jesus e contra a Virgem Maria fossem debelados. Bom, considerados esses dados, aí a gente pode fazer uma reflexão, mas então, afinal das contas, tudo bem. Os exorcistas nos mostram que existe um poder em São José. A Sagrada Escritura nos mostra que Deus confiou a São José, então deve ter dado um poder a ele. Mas onde está esse poder de São José? Bom, o verdadeiro poder contra os demônios está na humildade. Então, a grandíssima humildade do coração de São José é que faz com que ele verdadeiramente tenha poder sobre os demônios. Veja, aqui você tem que lembrar o seguinte: Satanás e os seus anjos rebeldes, eles se revoltaram contra Deus num ato de orgulho. Então, existe algo que eles não suportam. E é a humildade. Porque a humildade coloca as coisas de volta na verdade. Satanás é o pai da mentira. E a humildade nos coloca diante da verdade luminosa de Deus e como se você acendesse um raio de luz no meio das trevas. A humildade, ela brilha como verdade. Então, um coração humilde é algo que faz o inferno tremer. Existe uma famosa história de um grupo de sacerdotes que estava tentando expulsar um demônio. Lá pelas tantas, depois de vários dias de tentativa, o demônio dá um berro e diz: agora eu vou embora. E aí, o sacerdote que estava conduzindo o exorcismo disse: não, pera lá, agora você vai dizer por que você só está indo embora agora. Ele diz: é porque está chegando aí na porta da casa um sacerdote humilde. E isso eu não posso suportar. O coração de São José é um coração humílimo. Veja, o silêncio de São José, o fato de ele ter servido a majestade de Cristo no lar de Nazaré, a grandeza de Nossa Senhora e viver no silêncio e no escondimento. São José, o silencioso, o humilde, o obediente, aquele que ouviu a vontade de Deus através dos anjos e quis executá-la imediatamente. Essa humildade, essa obediência faz com que São José seja
temido por Satanás, porque ele é exatamente o oposto daquilo que Satanás é. Existe uma tradição que nós não sabemos bem qual é a verdade, que os tronos que eram dos anjos rebeldes são ocupados agora, serão ocupados pelos eleitos, ou seja, pelos seres humanos. É por isso que os anjos têm tanta inveja de nós, os anjos rebeldes, os maus, os demônios. Por quê? Porque o trono de glória que estava reservado para eles será nosso. E eles não querem que nós ocupemos esse trono de glória. Pois bem, dentro desse pensamento e dessa tradição, as pessoas costumam se perguntar, então, e o trono de Lúcifer? Ou seja, o maior de todos os anjos, será ocupado por quem? Dentro dessa tradição existe um pensamento que nós não sabemos, não é dogma, mas é uma conclusão teológica e espiritual que tem sentido, é que o trono que era de Lúcifer, o mais alto trono dos anjos, será ocupado por São José. Porque, claro, o trono da Virgem Maria está muito mais acima. Mas, acima de todos os outros anjos e santos, estaria São José, o humilde esposo da Virgem, e por isso, terror dos demônios.